Pessoal, vou compartilhar com vocês um pouquinho dos avanços da pesquisa que eu venho desenvolvendo no tocante a teste de mutação aplicado à refatoração do código de teste. Esse trabalho eu venho desenvolvendo e nos próximos dias aí vou apresentar a qualificação, fazer a qualificação desse trabalho junto à banca examinadora, né? Composta aí pelo orientador, o professor Dr. Eduardo Guerra, eu costumo chamar ele de Guerra. O co-orientador, o professor Dr. Fábio Fagundes Silveira, que está apoiando também na pesquisa. Vai ser convidado o professor Dr. Fabiano Ferrari e também o professor Dr. Paulo Sérgio Muniz da Silva, que dá aula lá no IPT e também dá aula no IME. Essa vai ser a banca de qualificação do meu trabalho. Eu estou fazendo esse vídeo aqui com o objetivo, primeiro, de compartilhar, né, esse conhecimento e, segundo, também até para validar o meu speech, já que eu tenho que estar bem afiado aí, bem calibrado para essa apresentação. Tá bom? Então, o título dessa dissertação, né, é Ferramenta baseada em testes de mutação para a verificação da manutenção do comportamento do código de teste após a refatoração. Tá? Vamos ver o que tudo isso significa. Eh, Essa agenda aí se divide nos aspectos aí introdutório, né? Vou falar um pouquinho da motivação desse trabalho, do contexto, problema que eu quero resolver, objetivo dessa pesquisa, tá? Quanto essa pesquisa é relevante, original, e qual que é a metodologia que eu usei para conduzir a pesquisa. Segunda parte, eu vou falar um pouquinho de como eu fundamentei o trabalho do ponto de vista teórico, né? Quais são os tópicos principais, os artigos principais, as abordagens que eu encontrei, ferramentas também, e aquilo que eu selecionei para esse trabalho, tá? Para minha pesquisa. Terceiro ponto aí, eu vou falar sobre um estudo que eu conduzi para validar a minha pesquisa estava indo no caminho certo, se a abordagem que eu escolhi, se o modelo de ferramenta que eu me propus a construir, se eles estavam adequados aí para resolver o problema da minha pesquisa, tá? No quarto, no quarto módulo aí dessa apresentação, eu vou falar sobre a ferramenta em si, o que eu já evoluí de desenvolvimento e apresentar aí algumas telas aí, alguns screenshots aí mostrando a ferramenta, tá bom? Por fim, tem a conclusão, próximos passos e também as referências que eu usei para construir esse trabalho. Eu começo com essa citação do Kent Beck, "Está cheirando mal troque", é de 1999. Ela faz parte do livro, fala aí de refatoração, né, melhorando o design do código existente. E essa citação, na verdade, é da avó do Kent Beck, falando sobre a fraldinha de neném, né, se estiver cheirando, então é sinal que você tem que trocar. Mais para frente, um pouquinho mais para frente, a gente vai entender por que que eu trouxe essa fase, essa citação aí como inspiração aí para começar esse trabalho, tá bom? Eh, Começando aqui a introdução, falar da motivação, do contexto, do problema da pesquisa e da relevância dessa pesquisa também. Eh, eu, como experiência, né, eu identifico que é muito difícil para os times, né, para desenvolvedores e testers, garantir a eficácia dos testes, né, ao longo do tempo. A gente tende aí, eu vejo que existe uma crescente, esforço crescente, né, para construir código, tanto código da aplicação como código de testes, e o desafio é garantir que esse código de teste ele mantenha a sua eficácia, principalmente quando a gente fala de refatoração, né. Você vai lá, provoca uma mudança ou faz uma refatoração do código da aplicação e dos testes, você tem que garantir isso, que isso seja, que isso não tenha afetado, né, que isso não tenha estragado o seu teste e garantir que ele continue eficaz. A gente tem essa crescente, né, esse esforço crescente para atender esse código que está sendo construído ali dia a dia e também refatorado, né. Então existem desafios para você adotar uma prática, né, que garanta, uma avaliação objetiva aí, né, da qualidade do código de teste. Então, traduzindo, né, você faz uma refatoração de um determinado código
de testes, quando a gente está falando código de teste aqui, estamos falando essencialmente aqui de teste unitário ou teste de integração no nível de módulo, tá? Não estou falando de teste de integração no nível de APIs, estou falando aqui, no nível de módulo, no nível de classe, no nível de métodos aqui, tá? Então seria o teste unitário barra integrado aqui no nível, no primeiro nível ali, vamos assim dizer, né, de testes. E aí, existe desafios no sentido de ter uma prática que eu consiga escalar, né, que seja aderente aí ao ciclo de desenvolvimento sem que eu sobrecarregue o meu desenvolvedor, ou que eu me sobrecarregue como desenvolvedor ou como tester, enfim. É uma prática que garanta que eu consiga avaliar se o código depois da refatoração ele continua bom, né, se ele continua eficaz, se ele continua fazendo as validações que precisam ser feitas. Então, existem aqui, né, eu elenquei aqui os desafios principais, né, você tem aí esse cenário, né, um crescimento da sua base de código de teste, mas não existe uma abordagem padrão a ser utilizada na avaliação da refatoração desse código. Quando você precisa refatorar um código de teste, existe uma carência de uma abordagem que avalie se você, fez uma refatoração com sucesso ou uma refatoração se essa refatoração foi mal-sucedida. Também, né, aliado à falta de uma abordagem padrão, você não tem uma ferramenta que te apoie nessa avaliação de refatoração. Então você não consegue escalar uma prática, nenhuma ferramenta. E também existe, na minha visão, né, uma falta de certo ponto de preocupação, então, nesse sentido. Ou talvez exista a preocupação, mas ainda não se deu a devida importância a esse assunto por conta da priorização de entregas, de codificação de novas funcionalidades, e aí ainda não se encaixou esse assunto bem na rotina ali dos times que desenvolvem, né. Essa preocupação no sentido de você estar realmente fazendo uma refatoração adequada no código de teste, de maneira que você não está perdendo a eficácia desse código. Não existe esse tipo de treinamento de conscientização, né. Talvez também porque ali a gente nem tem testes automatizados, alguns projetos, acontece, né, é raro, mas acontece muito, você ainda não teve a construção de uma base de código de teste automatizado, então você realmente não vai ter uma preocupação em refatorar esse teste unitário, porque você nem chegou ainda a ponto de ter um ativo de testes para se preocupar, né. Teste automatizado aqui, teste unitário, como eu já frisei antes, tá. Eh, Trazendo aqui algumas citações, o Van Dorsen disse que construir um código produtivo, né, comparativamente ao código de testes, é idealmente considerado na razão de 1 para 1. Então, está dizendo que para cada código, né, que eu construa para aplicação, eu tenho que ter ali um código associado ali relacionado a teste. Então isso mostra que o crescimento dos testes, ele tem que acompanhar o crescimento do produto, né. E aí a Lisa Crisp endossa isso falando assim, ó: "O teste, né, ele tem que prover uma rede de segurança que o programador pode executar cada modificação no código da aplicação. O teste automatizado garante, né, que o código refatorado não vai quebrar a funcionalidade que eu estou construindo, tá. E aí eu tenho uma outra citação aqui do Parsai que ele comenta que é importante você refatorar o código de teste para manter a sincronização, né, do código de teste com a evolução do produto, evitando uma erosão da qualidade. Então, nós estamos falando aqui bastante, né, sobre essa preocupação de ter o código do teste unitário como uma rede de proteção à aplicação, quando eu estou refatorando ela. Então eu rodei o teste unitário e garanti que minha aplicação ela está funcionando. Aí vem uma pergunta, né, se o teste unitário é uma rede de proteção para a aplicação, quando eu refatoro essa aplicação, quem vai proteger os testes unitários quando eu faço a refatoração deles? Qual que é a rede de proteção, né? Essa pergunta aqui, ela entra aqui no nosso radar, né. Eh, Trazendo aqui o problema da minha pesquisa, eu tenho 2 citações, uma do Mesaros e outra do Guerra, né. A do Mesaros ela diz o seguinte: "Ó, a refatoração de código de teste é diferente da refatoração do código da aplicação". Então aqui nós já temos uma questão, né. Então você faz a refatoração da aplicação e testa essa refatoração com o seu teste unitário. Agora ele fala que a refatoração do código de teste difere dessa refatoração da aplicação, né. Porque ele não existe hoje, aí ele explica, né, não existe teste automatizado para testar os testes automatizados. Então se o teste falhar após uma refatoração, você não sabe se ele falhou porque você colocou um erro ali dentro, ou se realmente era para falhar. Da mesma forma, se ele passar, você não sabe se ele deveria passar ou não.
dado que você não existe ainda uma prática, clara sobre esse tipo de abordagem, né. Como que eu garanto que esse teste não foi quebrado durante a refatoração do seu código? Aí o Guerra complementa aqui falando: "Olha, quando a alteração for aplicada no código do teste, esse comportamento do código do teste é diferente do comportamento do código da aplicação, né. Então não tem como você criar teste, não faz sentido criar teste para avaliar o comportamento do código de teste, né. São coisas diferentes, né". E aí entra uma outra citação do Parsai. Ele diz: "Ó, alguns pesquisadores estão sugerindo o uso, de testes de mutação para proteger o teste refatorado contra a mudança de seu comportamento". E aí, Parsai trouxe essa abordagem, né, trouxe essa sugestão. Ele e também outros trabalhos falam sobre isso, mas, não se identificou ali no artigo que ele publicou e nos trabalhos relacionados a isso, uma ferramenta que faça essa análise. Então ele sugeriu: "Olha, você usa o teste de mutação para garantir que a refatoração não quebrou o teste". Ele propõe o uso de uma ferramenta que ele também desenvolveu para teste de mutação, mas a ferramenta e o trabalho dele não trazem não cobre essa lacuna, né, de você ter uma ferramenta específica para você medir a mudança do comportamento. Ele traz a abordagem, traz uma ferramenta de teste de mutação, mas não casa isso gerando uma ferramenta que faça a validação de fato do comportamento, né. Ele deixa a avaliação do comportamento, da mudança do comportamento, como uma atividade manual. Então, essa é a lacuna que nós vamos fechar aqui, né. Vou até repetir aqui o que está escrito, mas a lacuna a ser fechada é disponibilizar uma ferramenta que vai apoiar o desenvolvedor durante a refatoração do código teste, né. Olhando aí do ponto de vista da abordagem que o próprio Parsai propôs, mas não trouxe a ferramenta específica para atender essa lacuna, né. Então, nós vamos propor uma abordagem de avaliação no código no comportamento do código teste, garantindo a manutenção desse comportamento durante a refatoração, e vamos construir aqui nessa pesquisa uma ferramenta apoiada nessa abordagem que vai partir ali do que o Parsai propôs, né. A ferramenta deverá fornecer ao desenvolvedor um feedback se a refatoração de código foi bem sucedida ou não. Sintetizando, Parsai trouxe para a gente, chutou a bola, mas deixou ela quicando e a gente quer chutar ela para o gol, tá. Eh, por que que esse estudo é relevante? Eu entendi que há carências de ferramentas nesse sentido, né, não identifiquei nenhuma ferramenta para instalar que eu pudesse fazer uma refatoração e olhar se essa refatoração não garante que o comportamento, a qualidade, a eficácia do código de testes ela foi mantida. Tem aqui uma citação do Almar também que fala que existe um potencial significativo para proposição e melhoria de ferramentas automatizadas, não apenas, né, avaliando o comportamento de código de teste, mas também a refatoração até do próprio código da aplicação, tá. E os estudos do Parsai, também trazendo aqui o Brent Van Bladel e Demeyer, não sei se é essa forma correta de se pronunciar, e o Piscine também, né, dão ali trocam ali de bola, trocam passes ali, mas eles efetivamente não chutam para o gol. Eles mostram ali como deve ser feita ali as abordagens, eles trazem a abordagem de como a ferramenta deve ser construída, mas efetivamente não deixa clara a implementação, um link para download dessas ferramentas e utilização, tá. Eu comentei que o Parsai ele propôs, né, a ferramenta, mas é uma ferramenta para mutação usando a abordagem de avaliação do comportamento que ele trouxe, tá. Mas ele não faz avaliação do comportamento em si, que é o que eu quero buscar aqui, que eu quero trazer. Comentando um pouquinho da metodologia, então, eh, foi feita uma revisão de literatura, usei snowballing, né, eh, que é uma técnica aí que a gente vai identificando um conjunto inicial de artigos, que eu chamei de artigos nucleares, e vamos explorando aí quais são as citações e quais são os artigos citados, né, por esses artigos, e eu consigo selecionar ali os principais que envolvem o tema que eu estou trabalhando. Além disso, também fiz busca nas bases de conhecimento, tanto da CM, da Scopus, da I3E e do Web of Science, tá? Puxando aí, buscando através dos termos teste refactoring e teste behavior.
fazer a busca. A escolha de abordagem aqui, né? Após a seleção dos estudos, procurei escolher uma abordagem que eu identifiquei, que achei que foi a mais pertinente. Validei essa abordagem através de estudo preliminar e foi conduzida aí a implementação da ferramenta apoiada nessa abordagem, tá bom? Vamos entrar aqui na fundamentação teórica, falando aqui quais são os tópicos principais, quais são os artigos nucleares, né, que foram selecionados aí, quais são as principais abordagens e ferramentas que esses artigos nos trazem e qual que foi aquela que a gente escolheu no final para seguir nessa pesquisa, tá? Eu vou falar um pouquinho aqui, talvez chover até um pouco no molhado para quem já conhece do assunto, mas eu acho que é importante a gente entrar nos aspectos aqui que envolvem essa pesquisa, que é refatoração, que é ferramenta de refatoração, que é o que é uma refatoração. Então, só para ficar claro, o que é uma refatoração, Fowler e o Beck dizem que refatoração é você redesenhar, né, a estrutura interna do software, mas não alterar o seu comportamento externo, o seu comportamento observado. Tá? Isso é refatoração, ou seja, eu melhoro o código, mas não quero dizer que esse código vai. Ele pode, ele deve se comportar da mesma forma, mas isso não quer dizer que ele vai ser executado da mesma maneira. Tá? O comportamento observável dele tem que se manter. Mas o comportamento interno, isso você não vai ter controle, tá bom? O Fowler e o Beck também trazem a refatoração como aplicação voltada aí para você eliminar odores, maus cheiros do código, né? Então, maus cheiros são alguns padrões, antipadrões ali que você consegue identificar, vou falar um pouquinho mais para frente. E lembrando ali da nossa citação, né? Esses padrões eles identificam que você precisa aplicar uma melhoria no seu código. Se tiver com mau cheiro, é hora de você fazer a refatoração. Por isso que eu linko aqui com aquela frase inicial, tá? É da avó do Beck lá, a citação dela no livro. Que é o motivo de você refatorar e você eliminar os maus cheiros, porque é hora de trocar a fralda do bebê, tá bom? O mau cheiro, só para a gente deixar isso bem claro, ele é um sintoma do problema, tá? Ele não é o problema em si. O mau cheiro não diz necessariamente que está errado. O mau cheiro pode ter várias razões, tá? Mas é justamente através do mau cheiro que você busca ali o problema, resolve e faz, através da refatoração, você limpa o seu código, tá? E como você vai lidar com esses maus cheiros de testes, né? Porque existe mau cheiro de código, que são os antipadrões ali, que você deve procurar evitar ou limpar, né? Você também tem os maus cheiros de teste. O Van Dorsen traz uma lista aqui de 11 maus cheiros de testes, né? Eu vou dar até um exemplo aqui, por exemplo, falando aqui do Assertion Roulette, por exemplo. Ele é um tipo de código onde você tem muitas asserções dentro do seu teste, ou seja, uma roleta de asserções, né? E você, primeiro, você às vezes não coloca ali o que é aquele assert, qual que é a função daquele assert dentro do seu, não sei se é assert ou assert, qual que é a função daquele assert, né? Se eu estiver pronunciando errado, depois vocês me corrijam. Qual que é a função daquele asset? E você tem tantos assets ali dentro que você descaracteriza de fato o que você está testando. Na hora que você tiver uma execução que tem um teste que tem esse mau cheiro, ele tem uma assertion roulette, e der um determinado problema na hora de executar esse teste, você não vai saber exatamente qual foi dos assets que ocasionou aquele problema. Então você vai ter que reexecutar e talvez até debugar esse teste para identificar exatamente aonde que foi o problema, né? Porque o seu asset, a sua estrutura de assets, ela não está sendo muito, não digo efetiva, mas não está sendo muito assertiva, né? Não está sendo muito eficaz no sentido de informar ali qual que é, de fato, a função daquela verificação, tá? Vamos colocar aqui, ó, desse lado direito aqui, ó. Aí foi o trabalho que eu trouxe do Garussi, que ele mostra mais ou menos o ciclo de vida, né? De manifestação desses maus cheiros. Então, o desenvolvedor faz ali as manutenções, alterações, suja a suíte de testes, né? Seja por um código refatorado incorretamente, seja por um teste novo construído com é, a, o mau cheiro. Então, ele
surge aqui a suíte de testes. Existem 44 estudos aí, segundo o Garucci, para fazer aí a prevenção de maus cheiros, tá? Mas basicamente aqui ele sujou a suíte de teste. Então você tem uma lista de 36 estudos que catalogam os maus cheiros e também você tem 24 estudos aí voltados para a causa raiz dos maus cheiros. Passada a fase de construir o código, você vai para a detecção desse mau cheiro. Com isso, você tem aqui 38 estudos falando de detecção, 59 estudos falando de corrigir o mau cheiro, e aí, corrigindo o mau cheiro, você tem uma suíte de teste qualificada aí e sanitizada, tá bom? Eu trouxe aqui, a título de curiosidade também, dois estudos, o do Shane Embury em Vigo, que ele fala sobre os tipos de mau cheiro que são mais recorrentes e quais são que trazem maior preocupação dos desenvolvedores em termos de correção. Você tem aqui os três principais, que são rapidamente removidos, de acordo com a base ali que ele utilizou para extrair esses números, né? E também os quais são os menos tratados, aí, os menos preocupantes para os desenvolvedores, tá? Outro sim, eu tenho outro estudo aqui do Garucci que ele vai mostrando o número de pesquisas aí, né? De maneira acumulativa, incremental, mas ele vai mostrando aí ao longo do tempo, de 2000 para cá, o número de pesquisas relacionadas aí a mau cheiro de teste. Então vocês vejam que em termos de maus cheiros aqui, ó, você tem a maior parte dos estudos ligados a tipos de mau cheiro, né, que é essa linha vermelha aqui, tracejada vermelha. Você tem também, né, no top aqui, né, no top one, quais são os métodos, técnicas e guidelines para você corrigir, evitar ou catalogar esse tipo de práticas envolvidas. E aqui você tem, né, as ferramentas em si que são utilizadas para esse tipo de trabalho. Então você tem aqui os top 3 estudos, tipos de estudo, né, são voltados aí para técnicas, os tipos de mau cheiro e também ferramentas. Tá? Eu não identifiquei no estudo, na minha pesquisa, uma ferramenta única que fizesse o tratamento da refatoração de código de teste. Então eu dividi aí em 4 tipos de ferramenta. Ferramenta para detecção de maus cheiros, ferramentas para detecção de correção, perdão. Ferramentas que vão detectar o mau cheiro é um tipo de ferramenta. Ferramentas que vão corrigir os problemas no código, esses maus cheiros, é outro tipo, outra categoria de ferramenta. Ferramentas que vão observar o comportamento dos testes e ferramentas de teste de mutação. Entro mais o detalhe do teste de mutação um pouquinho mais para frente aí, para mostrar como se isso se liga no meu trabalho, tá? Então, ferramentas de detecção de maus cheiros. Aqui eu tenho o estudo do Aulo Gedani, né, que traz aí uma lista de ferramentas. Eu percebo que as ferramentas são mais voltadas aí pro Java, tá? Java, salvo engano, C. Eu tenho um exemplo de ferramenta que é a Neutrino, tá? Trabalho do Marink, que ele fala ali de uma ferramenta que identifica maus cheiros ali no código. Você roda como um plugin e ela traz a lista ali de maus cheiros, tá? E o TS Detect do Peruma, que também faz ali a detecção de maus cheiros e diferente um pouquinho da ferramenta do Marink, que ela entra com CSV de configuração, você diz as classes que você quer avaliar os maus cheiros e ela vai classificando e trazendo quantidade de maus cheiros que foram detectados em cada classe, tá bom? Tem as ferramentas de correção de problemas. Eu identifiquei o trabalho do Juan, ele utiliza a ferramenta NoPol para corrigir problemas no código da aplicação. Utiliza a ferramenta B-Refactoring, essa foi a proposta de ferramenta que faz a refatoração automática dos casos de teste, fazendo extração de caso de teste. Tá? Uma outra ferramenta também que eu encontrei, que eu identifiquei, foi a do Silva e Vilain, que é uma ferramenta que ele automaticamente refatora código de testes a partir de métricas que examinam similaridades entre trechos de código, eliminando ou reduzindo a duplicação de código de teste. Então, são dois exemplos de ferramentas ali que eu encontrei. Além disso, eu entendo que hoje, com o uso de IA generativa, a gente consegue auxiliar o desenvolvedor identificando e também corrigindo problemas ali, fazendo sugestões de correção
de problemas no código de teste de maneira automatizada. Isso vai, acredito que essas ferramentas como o Copilot, que é baseado em IA e LLMs, né, modelos de linguagem, grandes modelos de linguagem, né, Language Models. Então, acredito que essas ferramentas têm potencial muito grande aí de ajudar o desenvolvedor a corrigir problemas no código de teste. Tá? Ferramentas de observação do comportamento de teste. Aqui são as ferramentas que a gente mais se interessa, né? Que é o quê? A ferramenta que vai ser o dedo duro que vai denunciar se a refatoração foi com sucesso ou não. Então, o Parsai, né? Ele traz uma proposta. Vocês vão ver que tudo isso aqui é proposta, tá? Traz uma proposta de usar teste de mutação, mas não implementa a ferramenta em si. Ele traz uma outra sugestão de ferramenta para executar o teste de mutação, mas não faz o link ali, né? O Brent Van Bladel e Demeyer sugerem também, propõem uma ferramenta chamada T-Core, tá? Ela utiliza o conceito de execução simbólica, ela gera uma árvore de comportamento dos testes, tá? O Aljawabra, ele propõe a gente utilizar um conceito aí de rastreabilidade do código de teste para auxiliar na refatoração. Tá dentro também, mas não me interessei muito por essa abordagem. O Psine, ele propõe utilizar a instrumentação do código-fonte do SUT dos testes para a gente identificar os pontos de entrada e saída dos métodos, atributos das classes do SUT, seleção de estruturas de repetição e ficar monitorando isso para observar se houve mudança de comportamento ou não. E o Chuan, ele propõe aqui a adoção de uma ferramenta voltada para a refatoração do código de teste, muito parecido com o que o Parsai propôs inicialmente em 2015, tá? Eu coloquei até um linkzinho aqui, né, um cordão aqui, que esses estudos aqui, para mim, são muito complementares, né, são muito parecidos, então, por essa razão, eu coloquei esse linkzinho aqui, tá? Falando especificamente de teste de mutação, acho que é importante a gente falar sobre isso. O teste de mutação, o que, que é? Eles são injeções de falhas propositais no código da aplicação. Eu injeto erros que eu digo aqui eu mudo certas operações, eu faço alteração no código, mas ele continua sendo um código compilável, tá? Não é um erro no sentido de quebrar o código no campo da compilação, não. Esse código ele é compilável, ele é executável, porém esse código vai provocar uma falha, essa falha ela valida para mim, ela consegue me trazer o comportamento do teste. O teste de mutação ele vai quantificar de forma objetiva a eficácia das sequências de teste utilizando uma pontuação que a gente chama de score de mutação, tá? E a gente calcula essa métrica com uma proporção de mutantes mortos. O que é o mutante aqui, né? Mutante é aquela versão da aplicação que eu quebrei, né? Identifiquei gerei esse mutante, rodei meus testes em cima deles. Aqueles que morreram, sobre o total de mutantes, eles me dão o score do teste de mutação, tá bom? Falando aí como que eu gero essas mutações, né? Assim, para dar um overview mesmo, eu gero introduzindo ali operadores que mudam, né? Que substituem certos tipos de valores ou informações, condições, enfim, sentenças dentro do meu código, tá? Então, esses operadores são chamados de mutadores, operadores de mutação, e esse é aplicado no código que vai ser compilado, depois vai ter executado ali a suíte de testes, tá? Então, eu altero, aqui está um exemplo, tá? De testes, perdão, de mutadores, né? Operadores, eu tenho lá uma determinada operação que tem A mais B, eu vou e mudo, vira A menos B. Uma que está maior, eu inverto o sinal para menor. E assim sucessivamente. Então, diversos operadores ali que vão fazendo as alterações, as mutações na minha aplicação, e para cada uma dessas mutações eu compilo e gero uma versão. Eu rodo o meu teste nessa versão modificada, nessa versão alterada. Aqui, a execução ela tem que falhar, né? É um pouco contrário do teste tradicional que você roda e tem que passar. Aqui, o teste tem que falhar. Se o teste falha, é sinal de que o seu teste, ele falha quando ele roda em cima do teste perdão, quando esse teste ele falha rodando em cima do código que sofreu a mutação, se ele falhou, isso é um bom indicativo. Quer dizer que seu teste de fato está pegando um problema. Quando ele não falha, isso é um indicativo ruim, porque está indicando que seu teste não está absorvendo, capturando essa mutação.
Tá? E aí, as ferramentas, né? A gente tem diversas ferramentas aí de teste de mutação, mas mais conhecidas aí são o Java, o Pitch, o Jude, o Jester, o Django e o Bactéria, que o Xing Shuri aí trouxeram aí como as ferramentas mais utilizadas. E ele comenta, eu não trouxe a citação aqui, perdão, ele fala ainda do PyTest, né, o Pitch aqui, como a ferramenta mais utilizada na indústria hoje, de acordo com o estudo. Eu não trouxe a citação aqui, mas ele comenta sobre isso, tá? O PyTest é a ferramenta mais popular para Java no campo de teste de mutação. Então, só revisitando aqui, se um teste que roda em cima de uma mutação falha, isso é bom. E se o teste roda em cima de uma mutação e passa, isso é um indicativo ruim, tá? É o contrário de uma execução tradicional de um teste unitário, e que você roda e se ele falha é ruim, e se ele passa é bom, tá? Então é importante deixar isso bem claro. Para compor a pesquisa, então, a gente extraiu 6 artigos principais, começando com o artigo lá do Parsai, passando aqui por 2 artigos complementares do Brent Van Bladel, tanto o Test Behavior Detection quanto o Test Refactor Research Agenda, são 2 artigos complementares. Falando aqui das abordagens para você detectar a mudança no comportamento. Teve esse artigo do Piscine, que é mais recente, e ele fala aqui sobre utilizar instrumentação. Teve o artigo de 2016 do Xuan, né, sobre refatoração de testes, aí ele é muito complementar ao artigo do Parsai. E teve esse daqui do Marink, né, que fala sobre uma arquitetura para refatoração de código de teste, mas ele não traz nenhuma proposta de abordagem, ele foca mais em detecção de mau cheiros, tá? Ele não traz uma abordagem para você avaliar a mudança de comportamento. Os que avaliam são esses 5 artigos, perdão, os que trazem uma abordagem de avaliação do comportamento do teste refatorado são esses 5 artigos aqui. Tá? A partir desses 5, nós identificamos mais 15 por snowballing, né, que foram utilizados aí para leitura e para compor aí a pesquisa, e também 44 artigos que eu busquei também na base de conhecimento aí, com base nos termos teste refactor e teste behavior. Eu trouxe aqui, né, meio que uma síntese desses artigos, não vou entrar em cada um dos detalhes, mas basicamente eu dividi em 2 abordagens, tá? Uma abordagem aqui, que são parecidas, é a do Parsai e do Xuan, que é teste de mutação, e as outros 3 artigos ali voltados ali para instrumentação e criação de uma árvore sintática de abstração. Eu entendi, pelas abordagens, pelos estudos que foram feitos, né, eu entendi que é mais difícil você aplicar o que está propondo o Ladel e o Demeyer, né, o Piscine, por conta de que eles vão focar muito em configurar, em instrumentar, em você criar ali uma árvore de execução baseada numa árvore sintática, abstrata, e para mim isso vai gerar mais dificuldade para o desenvolvedor configurar o código dele, código de teste, para poder identificar a mudança de comportamento, do que seguir na abordagem que está aqui à esquerda, que é a abordagem que traz o Parsai e o Xuan. Então, para mim, ficou muito claro aqui que é mais simples você rodar, né? E você afeta menos a jornada do desenvolvedor, rodando o teste de mutação conforme a abordagem deles, do que você ir pelo caminho que esses outros 3 aqui propuseram. Né? Ou, perdão, esses outros 2 autores aqui propuseram. São 3 artigos, mas são 2 autores compartilham aqui os mesmos 2 artigos aqui. Então, eu acho que onde que eu vi a maior dificuldade, tá? Não ficou muito claro como que, desse lado de cá, você consegue instrumentar o código de maneira que você separe o que é comportamento externo do comportamento interno, né? Então eles falam, você vai instrumentar o código da aplicação, vai instrumentar o código do testes e vai verificar a mudança de comportamento. Legal. Mas não está claro para mim se em algum momento possa ser gerados falsos sinais de acordo com uma mudança de comportamento interno. Então, eu não fui nessa linha aqui, nós não escolhemos ir nessa linha, nós preferimos ficar aqui do lado de cá, tá? E aqui, essas 2 abordagens, elas suportam esse trabalho, né? Tanto a abordagem do Parsai, que é de 2015, quanto a abordagem do Xuan,
e a gente chamou essa abordagem expandida. Por quê? A gente pegou o que o Parsai tinha proposto, né? Então, o que o Parsai fala no trabalho dele? Pega uma classe de testes, seleciona uma classe de teste, executa ali o teste de mutação e coleta os resultados. Aplica a refatoração e depois coleta novamente, reexecuta o teste de mutação e coleta novamente os resultados e compara. Se o resultado do teste de mutação depois da refatoração foi equivalente ao resultado do teste de mutação antes da refatoração, isso ele faz usando um score de mutação, então quer dizer que a sua refatoração foi feita com sucesso. Se houve mudança no score de mutação, de antes para depois, então sinal que a sua refatoração foi mal sucedida. O Parsai ele vai muito na linha de comparar só o score ali no final, né? O indicadorzinho. E aí o Chuan já propôs um pouco diferente. Ele falou, ó, eu vou na linha também de olhar as mutações, fazer a comparação. Se a mutação que existia antes manteve, se ela era viva antes, ela continuou viva depois da refatoração, e se ela estava morta antes, se essa mutação continuou morta depois. Então, eu chamei isso de estendida, essa abordagem escolhida estendida, porque eu peguei o que o Parsai tinha feito, que ele valida os scores, e incrementei esse step aqui que o Chuan propôs, que ele também valida individualmente cada mutação. E aí a gente identificou, né, que não foi de fato implementada, foi sugerida a proposta, foi feita uma proposição de ferramenta, mas não foi implantada uma ferramenta que de fato analise o comportamento dos testes durante uma refatoração. E aí entra o que a gente chamou de Meteor, né, que a gente denominou como Meteor, que é o quê? Veio do acrônimo ali do inglês, que é uma ferramenta de teste, de refatoração de código de teste baseada em mutantes, né? Baseada em mutação. Então, teste de mutação. Então, a gente colocou a ferramenta, a nossa proposta aqui é uma ferramenta que vai pegar essa abordagem expandida e implantar. Eu vou entrar na sessão seguinte mostrando aí como que a gente, primeiro, né, antes de sair construindo a ferramenta, vamos validar essa abordagem que o Parsai propôs e vamos expandir essa abordagem de maneira que a gente consiga garantir que nós estamos indo no caminho certo. Então, o que foi feito aqui, tá? Nós fizemos um experimento, né, um estudo de caso, pegamos um projeto real, a fim de garantir aí que ele tenha, que essa abordagem que ele escolheu, ela tenha capacidade de detectar problema na refatoração, né, ela possa comprovar para a gente que é factível construir uma ferramenta que aplique essa abordagem, e nós vamos avaliar os resultados, né, que vão permitir a gente aferir se tem realmente necessidade de uma ferramenta que faça essa análise de maneira automatizada. Então, nós escolhemos um projeto aberto aqui, o Apache Commons, e nós fizemos 2 procedimentos em cima desse projeto. O primeiro procedimento foi, eu pego uma classe, faço uma refatoração de forma correta, identifico, né, antes o mau cheiro, aplico uma refatoração correta, né? Antes disso, executo o teste de mutação, aplico a refatoração correta, repito a execução do teste de mutação e todas os mutantes que foram gerados antes e depois da refatoração, eu vou comparar linha a linha e também o score de mutação e valido se houve alguma mudança. Se não houve mudança no score de mutação e se não houve mudança na estrutura dos mutantes, então minha refatoração foi com sucesso. E, semelhantemente, agora, o ponto de vista de um cenário negativo, eu vou pegar uma classe aqui que tem um mau cheiro, vou identificar o mau cheiro naquela classe, e vou fazer uma refatoração agora incorreta. Vou quebrar o comportamento do teste e vou validar, depois que eu fizer o teste de mutação, se vai haver uma mudança no score de mutação e se também vai ter uma mudança na estrutura dos mutantes antes e depois da refatoração. Se apontar uma mudança no score de mutação e apontar uma mudança nos mutantes antes e após a refatoração, então isso é sinal que, de fato, essa abordagem que nós escolhemos era adequada para capturar aí sinais de uma refatoração mal sucedida. E aí, nós temos aqui um exemplo de teste com mau cheiro, usando uma Assertion Roulette, né? Eu usei o TS Detect, que é uma ferramenta para puxar aqui os maus cheiros, no caso teste positivo, e olha só, né, eu tenho aqui uma lista, uma roleta de asserções, mas de fato não sei exatamente o que está fazendo cada uma dessas asserções aqui. Não tenho nada que descreva, né, que essa asserção aqui refere-se à validação aqui do header, né, sentido de que ele não é nulo, a outra que valida se ele possui aqui uma determinada string,
E aí o que, que eu fiz? Eu fiz a refatoração correta. Eu extraí os casos de testes aqui individualmente. Para cada cert eu criei o seu respectivo comentário, né, eliminando esse mau cheiro. E aí fiz o teste para comprovar se está correta ou não a minha abordagem, perdão, se a minha abordagem ela consegue capturar ou não se a refatoração foi realizada corretamente. Então, eu rodei aqui, né? Tinha rodado antes de fazer a refatoração e após a refatoração e podem ver que os mutantes de testes, perdão, score de mutação aqui, ó, 0971, 0971, ele se manteve tanto antes como pós a refatoração. É importante observar, né? Aqui eu não coloquei a lista de mutantes, mas eu também fiz essa validação linha a linha da abordagem expandida, validando mutante por mutante, e não houve mudança mesmo na estrutura de mutação. Então aqui eu asseguro que minha refatoração foi feita com sucesso. Agora eu fiz o teste negativo, né? Qual que foi o teste que eu fiz? Eu peguei também uma classe que tem mau cheiro, aqui no caso é um código duplicado, né? Ele faz de 3 formas diferentes de validação se um determinado campo, um item da lista possui um valor equivalente ao valor esperado. Então eu fiz uma extração desse método aqui de verificação, esses asserts aqui todos que fazem essa validação, eu criei aqui um método especializado para fazer essa validação e chamei esse método agora aqui, ó, de maneira que eu não precise que eu não precise manter 3, né, validações diferentes com o mesmo propósito. Então, eu mantenho único tipo de chamada aqui dentro do meu código para fazer essa validação, né? Já tenho um método especializado para isso. Veja que quando eu chamo, né, aqui, eu cometi um erro. Ao invés de passar a variável que alimenta aqui, né, a iteração que eu estou, eu fixei em 0. Então, eu vou estar sempre comparando, não é? Ó, tanto aqui quanto aqui, ó, eu coloquei 0. Então, eu vou estar sempre comparando os mesmos itens, né? Eu vou ficar comparando sempre o primeiro item da lista com o valor que eu espero aqui, ó. E aí, apesar desse código compilar, esse teste executar e passar, esse teste vai passar se eu executar ele, eu alterei profundamente o comportamento do teste, porque antes eu validava todos os itens da lista, agora eu só estou validando apenas o primeiro item, né? E aí eu entro no meu. Agora eu vou usar a abordagem, né, expandida para verificar se eu detecto esse erro. E aí eu tive de fato aqui, pela abordagem, né, eu trouxe aqui o mutante antes da refatoração, ele aponta o mesmo indicador que tinha sido apontado antes para o teste positivo e depois ele já variou, ele já trouxe um mutante a menos aqui, ó, era para ter 47, agora a minha cobertura de mutação caiu para 46 mutantes, né, que foram mortos. Isso indica, né, que eu alterei o comportamento. Não bastasse isso, eu ainda comparei, e aí eu entrei na análise detalhada da refatoração, eu comparei a estrutura de mutação da primeira com a segunda, e aqui eu identifiquei aonde está o problema, identifiquei o mutante que na primeira, antes da refatoração, estava morto, e na segunda, após a refatoração, sobreviveu. Então o comportamento não foi mantido, o comportamento dos mutantes não foi mantido. Logo, isso quer dizer que a minha refatoração foi equivocada e eu não estou mantendo o comportamento do meu teste. Como eu pressuponho que uma refatoração com sucesso ela tem que aplicar uma mudança interna, mas não pode mudar o comportamento externo do código, né, de teste. Então a gente pôde validar aqui, né, que de fato essa abordagem expandida ela é eficiente, ela assegura que o Parsai trouxe, que o Chuan trouxe, o que os dois trouxeram aqui, eles são capazes aqui de fazer essa detecção, né? Porém, a gente entende que essa análise ela é melhor do que tanto a análise do Chuan, perdão, com essa abordagem ela é melhor para análise, tanto olhando o que o Chuan propôs como o que o Parsai propôs, já que você tem uma comparação mais detalhada dos mutantes e você também valida aqui os scores, né? Você pegou o melhor dos dois mundos. Você valida individualmente cada mutante e você consegue uma detecção melhor da
mudança do comportamento, né. Eh, Você garante que houve uma manutenção na estrutura de mutação, não apenas uma manutenção de indicadores, né. Você consegue, de fato, aqui, eh comparar as estruturas de mutação, que é uma coisa muito interessante, dá uma força maior no sentido de garantir o comportamento do seu teste. A gente entende que é necessário ainda o desenvolvimento de uma ferramenta, por quê? Porque tem muito dado de mutação que você precisa compilar, precisa analisar, né. A gente publicou isso num estudo, inclusive, que foi aceito, está em fase de publicação aí, e o desenvolvedor vai precisar pegar, copiar todos os dados de mutante, salvar numa planilha, depois a primeira execução, depois pegar novamente, salvar numa planilha para a segunda execução, depois fazer as comparações, ver onde houve alteração. Então isso não é efetivo do ponto de vista de análise, né, isso não é uma perdão, isso não é eficiente do ponto de vista de análise, isso é eficaz, mas não é eficiente. Então, entende-se aí que, automatizar essa atividade é algo extremamente fundamental, então a ferramenta se justifica trabalhar numa ferramenta para fazer esse tipo de análise. Também a questão de traçar manualmente a rastreabilidade entre a estrutura de mutação e o código que você refatorou, né, para identificar essas mudanças aí, ter essa rastreabilidade toda é necessária uma ferramenta. Também para dar esse feedback objetivo para o desenvolvedor, objetivo no sentido de que foi bem ou foi mal, né, qual que foi o status da sua refatoração desse teste. E aí a gente trouxe aqui alguns dados relevantes, então, é demorado o processo de execução de mutantes, então demorou em torno de 12 minutos para testar os mutantes em 8 classes de aplicativo, 8 classes, né, de aplicação. Depois eu preciso da aplicação aqui do projeto que a gente usou. E a gente gerou aí um total de 782 mutações e 5.231 testes, tá? Então leva-se muito tempo para rodar esse teste de mutação. Isso é uma coisa que a gente entende que deixa algumas lições aprendidas aqui de isolar melhor esses testes, de melhorar paralelismo, né? Previne que você mude classes produtivas durante a refatoração e tentar manter ou tentar reaproveitar os mutantes que já foram gerados uma vez, né? Na primeira execução dos testes de mutação, se você puder manter aqueles mutantes e quando você for rodar de novo, reutilizá-los, você não precisaria fazer uma nova compilação. Isso é algo que a gente poderia avaliar isso como uma oportunidade também da pesquisa aí para trabalhos futuros, tá bom? É, Indo aqui para os finalmente, a gente tem a ferramenta, né? A gente modelou uma ferramenta. O que seria o estado da arte de uma ferramenta de refatoração de código? Aquela que suportasse todo o fluxo de uma refatoração de um código de teste. Né? Começasse lá no commit, fazendo a identificação ali dos maus cheiros, refatorando o código, né? Fazendo a execução dos testes e a reexecução do teste de mutação, estando integrada com a IDE, avaliando os resultados, né? Trazendo feedback para o desenvolvedor, trazendo rastreabilidade também, classificação dos mutantes, do comportamento, provendo aí relatórios e, se possível, também incorporando elementos aí de inteligência artificial. Aqui eu deixei detalhado o que cada um desses estágios faria, né? Ou melhor, a responsabilidade envolvida em cada um desses estágios aqui. Mas para essa dissertação não dá para cobrir, né, esses estágios, esses 9 estágios. A gente focou mesmo em trabalhar nesses 3 aqui, o S4, S5, S6, que dizem respeito à execução e reexecução dos testes de mutação, tudo isso de maneira integrada na IDE e avaliar, ou melhor, comparar, né, se houve mudanças ou não ali na estrutura de mutação durante a refatoração. É, Tá aqui, abre-se aqui, né, a possibilidade de outros trabalhos focarem em cima de implementar todo esse fluxo aí. Isso também veio de sugestões de estudos, né? Todas essas etapas, né? Somente estudos voltados aí para teste de mutação, mas não, nós não focamos exatamente em cobrir tudo, tá bom? É, foi desenvolvida a ferramenta, né? E a gente desenvolveu como um plugin do Eclipse, utilizando o SDK de desenvolvimento de plugins do Eclipse, tá? Ela se integra com o Pitch Eclipse, que é a ferramenta que foi escolhida aqui, que é o PyTest, que é a ferramenta escolhida aqui para rodar os testes de mutação. Nós fizemos um fork do Pitch Eclipse,
tá? Com esse fork aqui, a gente pôde monitorar alguns comportamentos ali, algumas saídas dos testes de mutação e coletar os indicadores que nós precisávamos para fazer as comparações, tá? Tá tudo isso disponibilizado em 2 repositórios, tanto esse fork do Pitch Eclipse, como também o próprio código, da ferramenta Meteor, tá? Aqui uma tela de exemplo mostrando a solução sendo executada. Aqui a gente tem o menu principal da ferramenta, que você define quais são as classes que você quer considerar um ponto de entrada da mutação, dos testes de mutação. Aqui é um painel, uma view, né, que mostra o estado dos testes antes e depois da refatoração. E aqui a tela do PyTest, né, tanto o console quanto as mutações e demonstra aqui o sumáriozinho de cada execução de relatórios, tá? Então, eu tenho aqui o menu da ferramenta, eu vou ali e defino qual que é o ponto de entrada dos mutantes de testes, rodo os testes de mutação. Se eu rodar pela primeira vez, ele vai criar uma seção nova de refatoração. Se for da segunda vez em diante, ele vai armazenando o resultado como o último resultado, tá? Quando eu crio uma seção nova e rodo a primeira vez, ele pergunta para mim se eu quero gravar aquele resultado com baseline, e a partir da segunda em diante ele fica comparando sempre com o baseline, ver se houve alteração ou não. E no final aqui ele retorna para mim, a ferramenta retorna para mim se a refatoração foi com sucesso. Então eu tenho aqui esses elementos principais aqui gráficos da ferramenta, tá? E para concluir, né, a gente entendeu ou trouxe aí a importância de você ter soluções, né, que vão simplificar a observação do comportamento dos testes. Mostramos que é viável, né, essa abordagem, que a gente entendeu ela, ampliou. Implementou-se aqui a ferramenta Meteor, né? Tem um tempo gasto aí que a gente precisa trabalhar em cima dele, né, em algum momento, talvez não nesse estudo, mas em outros estudos, trabalhar em cima dele para resolver, né, para diminuir ali o tempo de execução dos testes de mutação. Mas 12 minutos não me parece ser algo muito ruim, não vai impactar tanto assim a, a, a experiência do usuário para esse projeto que nós escolhemos, né? Fizemos a integração com mesmo outras ferramentas utilizando o Eclipse, né? Poderia também usar o TDS, mas nesse momento nós trabalhamos em cima do Eclipse e deixamos aí uma oportunidade também para trabalhos futuros. Falando aqui para encerrar dos próximos passos e finalização aí desse trabalho, então, para conclusão, né, desse projeto, o que nós entendemos aí? Serão necessários alguns ajustes pontuais na ferramenta, melhorar um pouquinho da visão dos relatórios que ela gera, detalhar melhor ali o estado das mutações. Hoje eu só estou mostrando os scores, eu queria detalhar melhor. Terminadas essas melhorias, executar aqui um experimento maior, mais amplo, né? Pode ser feito em uma ou duas fases. E uma fase, a primeira é certeza que vai ser feita, que é utilizar outros projetos open source para analisar a partir do commit, né? Como é que foi feito as refatorações. Então, listar ali commits e ver as refatorações que foram feitas e verificar e quantificar se houve impacto nos testes, tá? Coletar esses números e vai ser de muita valia aí para a comunidade científica. Selecionar, aí é o segundo passo, a gente vai avaliar se vai ter tempo hábil para fazer, é selecionar um grupo de desenvolvedores que vão olhar o Meteor, vão usar, vão fazer feedbacks, enfim, vão coletar algumas informações sobre a experiência deles. E aí, como próxima fase para fechar, né, esse trabalho, vai entrar aí o refinamento, né, que a gente comentou, melhoria da versão do Meteor, implementar essas funcionalidades complementares, realizar esse experimento em uma escala maior e publicar esse projeto aí, compartilhando os resultados de aprendizado. E aí, como cronograma, né, para finalizar essa pesquisa, nós estamos falando aí de finalizar essas melhorias e fazer esse refinamento aí até final desse mês, que é novembro. Em dezembro, fazer a implementação de algumas funcionalidades ali, talvez mais alguns detalhes. Janeiro, conduzir esse experimento numa escala maior, né, tanto de projetos open source, se for viável também, com alguns desenvolvedores para avaliar ali a utilização da ferramenta e publicar esses resultados aí num artigo, enfim. Apresentando a defesa aí até o final de fevereiro, né,
conclusão do trabalho e entrega de todos os resultados aí que foram coletados, tá bom? Bom, professores e ouvintes, esse daqui foi o trabalho de pesquisa. As referências constam todas aqui dentro do material e encerra-se assim essa apresentação aí com tudo que foi feito. Lembrando que a gente entregou esse artigo, tá já disponível aí, tá em fase de publicação, mas já tem o link ali dos preprints para poder ter pra acesso público, enfim. A joia, quero agradecer aí a participação e também quero agradecer a contribuição, né, do professor Guerra, que trouxe aí, né, várias provocações. Professor Fábio também, que foi muito, me desafiou demais, assim, em vários aspectos. Isso para mim foi extremamente enriquecedor, todo esse processo. A construção do artigo também que foi publicado. Então, e agradecer aí a todo o apoio, todos os incentivos que foram dados aí ao longo desse desenvolvimento até esse momento, tá bom? Queria agradecer aos professores também que estão como convidados da banca, né? Professor Muniz e também o professor Ferrari, e agradecê-los por participar aí da banca de avaliação e qualificação do meu trabalho. Tá? Muito obrigado. E vocês do YouTube também, acompanhantes do meu canal, eu queria agradecer vocês aí por acompanhar esse vídeo. Espero que tenha dado aí boas reflexões aí, bons insights em relação à refatoração de código de teste. Tá? Um grande abraço.